ocorrência clínica muito comum na psicanálise, e inclusive o que faz com que algumas pessoas procurem pelo analista é exatamente a presença, às vezes uma presença muito intensa, muito alastrada, a presença do ciúme na vida de uma pessoa. Seja um homem, uma mulher, o que a gente verifica na experiência clínica da psicanálise, inclusive no cotidiano, né, nas relações sociais, é que o ciúme ele pode ser extremamente desnorteador, né? O ciúme ele pode ser transtornante. É muito comum que as pessoas, portanto, nos procurem por conta disso, na medida em que o ciúme atinge uma dimensão tamanha que ele se mostra extremamente incômodo, e daí a pouco o ciúme começa a se mostrar na vida de uma pessoa como um grande estorvo, começa a se apresentar como um estorvo, né? É algo embaraçante. A pessoa deixa de fazer, né, as tarefas do seu cotidiano, os seus afazeres, então o seu trabalho, os seus estudos, inclusive o seu lazer, o seu tempo livre, tudo isto pode, dependendo da situação, isso acaba sendo tomado, isso acaba sendo invadido pelo ciúme. A gente nota, né, em algumas situações que o ciúme ele exige muito das pessoas que são acometidas, né, desse sentimento, dessa situação. Como eu estava dizendo, a pessoa pode alterar, né, suas escolhas, alterar suas rotas, alterar até mesmo o curso do seu pensamento. O curso do seu pensamento é inteiramente alterado. Isso até mesmo para não falar, né, dos seus afazeres, das coisas com as quais ela lida. Tudo isso é alterado em função do ciúme. Nesse sentido, é comum que a gente verifique a cena do ciúme como a cena de um sequestro, né? A pessoa ela é sequestrada pelo ciúme, de tal maneira que ela passa, dependendo da intensidade, ela passa inteiramente a existir e a viver em função do outro. O que o outro está fazendo, o parceiro ou a parceira, né? O que o outro está fazendo, o que ele deixou de fazer, em que ele está pensando, por que ele falou isso, por que ele falou aquilo, sempre achando que tem alguma coisa, né, por detrás, e sempre achando que, não é bem um achando, né, mas fazendo com que todo o meu cotidiano fique por conta, fique em função, como se eu fosse um satélite desse outro, né? A minha vida começa a rodear, começa a orbitar esse outro que é o meu parceiro, minha parceira, e que por conta do ciúme ganha uma dimensão, ganha uma importância extrema em minha vida. E muitas pessoas que vêm ao analista por conta, né, do estorvo que pode vir a ser o ciúme em suas vidas, muitas dessas pessoas vão ao analista tentando buscar a causa do seu ciúme, né, tentando compreender de onde que vem isto, por que isto acontece com elas, ou, né, qual que é a origem, qual que é a base do ciúme. E o que a gente verifica é que ao longo de um processo analítico, ao longo do percurso analítico, trata-se não tanto de se buscar a causa do ciúme. A gente não vai localizar em uma análise, estritamente falando, a causa do ciúme. É por conta disto que você é ciumento ou ciumenta. Mais do que buscarmos pela causa, pela suposta causa, como se houvesse somente uma causa do ciúme, nós temos que verificar sempre em qual posição subjetiva que o ciúme te remete, ou que o ciúme te mantém, né? Sendo sequestrado pelo ciúme, você ocupa que tipo de posicionamento subjetivo diante do outro, diante da cena amorosa e diante de você próprio. Então trata-se muito mais em um processo analítico de se verificar esse tipo de posicionamento subjetivo do que necessariamente buscar a causa propriamente do ciúme. Aí sim é que nós podemos verificar que ao longo de uma análise nós vamos nos deparando com uma outra cena, que não necessariamente somente essa cena inicial do ciumento ou da ciumenta. Ou seja, começamos a verificar que a pessoa ciumenta, a pessoa acometida pelo pathos, né, pela sensação do ciúme, ela está estreitamente casada, né, aliada com uma fantasia. Então,
o estorvo do que está em jogo no ciúme não é tanto o outro ou a outra, o que ele fez ou deixa de fazer, o que ele poderia estar fazendo, mas é essa constante parceria que o ciumento estabelece com uma fantasia. Uma fantasia na qual ele, enquanto sujeito, se mostra portador de uma extrema vulnerabilidade. O ciumento é usualmente uma pessoa muito vulnerável, né? Então, a cena do ciúme acaba, de certa forma, ocultando, e isso a análise vai revelando, né? Mas acaba ocultando o traço de grande vulnerabilidade do sujeito ciumento, né? Daí, né, por conta dessa vulnerabilidade, a tentativa que o ciumento tem de estabelecer o controle sobre o outro, né? De certa forma, de controlar o incontrolável, controlar os horários, as entradas e saídas, as rotas, aonde que você vai, o outro, né, onde que o parceiro ou a parceira vai, deixa de ir, com quem vai, onde estava. Então o ciumento ele busca estabelecer, né, ele tem essa tentativa que é cansativa, extremamente cansativa, de controlar o outro e não se dando conta usualmente da extrema vulnerabilidade que o habita, né? O ciumento ele é marcado por essa extrema vulnerabilidade e ao mesmo tempo nessa fantasia o ciumento ele está usualmente também muito embaraçado, muito, né, atrelado com um desvalor. Há um embaraço do sujeito ciumento com o desvalor. Por isso que eu mencionei antes que em uma análise o que é fundamental é verificar a posição subjetiva do ciumento. E aí nós vamos verificar cada ciumento a seu modo. Essa postura ela é singular, mas usualmente a cena que surge é essa cena de vulnerabilidade associada a um extremo desvalor, né? Desvalor que o que está em jogo nesse desvalor é uma indagação constante que o ciumento tem. O que eu sou para o outro? O que eu valho para o outro? Qual que é o meu valor para esse outro, né? Esse outro com quem eu vivo, por exemplo, esse outro com quem eu compartilho o meu cotidiano. O ciumento ele tem extrema dúvida, né, acerca do valor dele na cena amorosa. Nesse sentido é que ele tem toda essa tentativa de controle, às vezes absurda, muitas vezes também beirando a violência, a agressividade, né? Situação essa que é aberta pela via do ciúme. Mas o que é fundamental de verificarmos a cada, né, processo analítico no que diz respeito ao ciúme é exatamente essa outra cena do ciúme, essa cena relacionada à fantasia, que a primeira cena do ciúme, né, onde nós vemos simplesmente a pessoa ciumenta e a manifestação desse ciúme, essa primeira cena tende a ocultar esse outro lado muito mais interessante, muito mais cuidadoso e que o ciumento faz de tudo para não se haver com ele próprio nessa dupla situação de vulnerabilidade e de extremo desvalor.